Cada vez mais as pessoas estão conhecendo sobre a existência das modalidades de financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal. Ou seja, as pessoas estão entendendo que esses financiamentos existem e que eles são muito vantajosos, tanto para quem vai construir uma casa para morar, quanto para quem vai construir uma casa para vender. Só que, infelizmente, ainda existem muito poucas pessoas que realmente dominam o processo de uma construção financiada. Ou seja, conhecem todo o processo e conhecem aí todos os pulos do gato, estratégias para conseguir fazer uma construção financiada com muito sucesso. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre os principais erros que as pessoas cometem durante um processo de construção financiada. Fica até o fim do vídeo que eu tenho certeza que conhecendo esses erros tu vai conseguir economizar muito tempo e muito dinheiro no teu processo de construção financiada. Para começar esse vídeo, eu queria iniciar falando que todas as situações que eu vou apresentar nesse vídeo são referentes às modalidades de financiamento construção em terreno próprio, que é aquele financiamento onde a pessoa já tem um terreno e vai financiar apenas a obra dela, e sobre a modalidade de financiamento de aquisição de terreno e construção, que é aquele financiamento que engloba a compra do terreno e a construção da casa da pessoa. Essas duas modalidades de financiamento referentes à Caixa Econômica Federal. E é importante eu falar também que, por ser um financiamento da Caixa Econômica Federal, essas regras, tudo que eu vou falar aqui, vale para todos os municípios do Brasil. Tudo que eu estou falando aqui vai sim se aplicar à tua cidade, à tua situação. Então, antes de eu te apresentar quais são esses erros que as pessoas tanto cometem, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações. Toda semana aí eu tô lançando novos vídeos sobre construção financiada e eu tenho certeza que tu te inscrevendo, tu vai ter muito conhecimento sobre o assunto. Eu também já peço que se tu ainda não me segue no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Todos os dias eu abro caixinhas de perguntas lá nos stories, respondendo dúvidas do pessoal sobre o financiamento para construção, então eu tenho certeza que tu me seguindo lá, tu também vai aprender muita coisa. Pessoal, agora sim, vamos direto pro assunto, vamos falar sobre esses erros que as pessoas tanto cometem. Logo de cara, eu queria falar sobre um erro que eu vejo o pessoal cometendo demais e que faz com que as pessoas percam muito dinheiro. E é um erro relacionado ao ITBI, ao Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis. Para quem não sabe, o ITBI é aquele imposto que a gente paga sempre quando a gente vai fazer a compra de um imóvel, seja ele um apartamento, uma casa ou um terreno. Então, quando a gente vai fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção, além da obra, antes dela, a gente efetua a compra de um terreno. Afinal, é um financiamento que engloba a compra do terreno e a construção da casa da pessoa. Só que o que acontece, pessoal? Quando a gente vai fazer esse financiamento de aquisição de terreno e construção, é muito comum que quando a pessoa leva esse contrato de financiamento para a prefeitura, para gerar a guia do ITBI e fazer o pagamento dessa guia, muitas prefeituras acabam cobrando o ITBI sobre o valor do financiamento, não sobre o valor do terreno. Ou seja, a pessoa, ao invés de estar pagando um percentual em relação ao terreno, ela está pagando um percentual em relação ao terreno mais a construção da casa dela. Só que, gente, isso não faz sentido nenhum. Afinal, o bem que está sendo transmitido é o terreno. Ou seja, o ITBI, em qualquer processo de aquisição de terreno e construção, tem que ser um percentual sobre o valor do terreno. Gente, vou exemplificar com uma situação que aconteceu comigo nos últimos dias que vocês vão conseguir entender muito bem. Recentemente chegou um cliente aqui para nós que queria fazer aí uma construção financiada, um processo de aquisição de terreno e construção. Só que ele já chegou para nós com o crédito aprovado, com o processo rodando com um correspondente bancário que ele já conhecia. Não era o correspondente que a gente, na minha empresa, estava acostumado a trabalhar. Então, aprovou o crédito dele, a gente fez todos os projetos, todo o processo, ajudamos ele a achar o terreno, ele foi lá e assinou o contrato de financiamento. Só que quando chegou a hora de gerar essa guia do ITBI, esse correspondente do meu cliente, ele também atua como despachante imobiliário. Então ele foi lá e falou que poderia realizar esse serviço para o meu cliente. Meu cliente, por já estar fazendo tudo com ele, preferiu fazer direto com o correspondente. Só que o que aconteceu, pessoal?
esse correspondente apareceu para o meu cliente com uma guia de ITBI de R$30 mil. Aqui em Porto Alegre, o ITBI é 3% sobre o valor do terreno. Só que nesse caso era um financiamento de R$990 mil. O custo do terreno era R$320 mil. Só que quando ele gerou essa guia do ITBI, ele gerou a guia em relação ao valor total do financiamento, não em relação ao valor do terreno. Ou seja, o que aconteceu? Meu cliente ficou completamente desesperado. Ele me ligou e perguntou se isso estava certo. Eu falei que não. Falei que era um erro que o pessoal cometia muito, mas ele tinha gerado essa guia em relação ao valor do financiamento e não do valor do terreno. Eu fui lá, liguei para o correspondente, expliquei a situação, aí sim ele foi lá e gerou uma nova guia do ITBI, agora sim em relação ao valor do terreno. Resultado, a guia foi uma guia de R$9 mil. Ou seja, só tendo esse conhecimento, meu cliente foi lá e economizou R$20 mil. E esse é um erro que o pessoal comete muito. Então, pessoal, muito importante, financiamento de aquisição de terreno e construção, o ITBI é sempre pago em relação ao valor do terreno. Pegando o gancho dessa situação que eu acabei de falar aqui para vocês, o segundo erro que eu vejo o pessoal muito cometendo e vocês têm que ter muito cuidado é o seguinte, a escolha do correspondente bancário. Para quem não sabe, quando a gente faz um processo de financiamento para a construção, o nosso meio de campo com a Caixa é sempre através de um correspondente Caixa aqui. Esse é o nome que se dá para os correspondentes da Caixa. Só que, gente, além desse cara fazer a nossa aprovação de crédito, aprovar o nosso financiamento com o banco, ele é o nosso braço direito durante um processo de construção financiada. Afinal, é sempre ele que vai fazer esse meio de campo com o banco. Então, durante o processo de obra, é esse cara que vai solicitar as medições, é esse cara que vai enviar as planilhas que a gente tem que preencher, é esse cara que tem que estar ali durante todo o processo e ele tem o dever de nos ajudar. Então, gente, sempre quando vocês forem fazer uma construção financiada, antes de aprovar o crédito de vocês, se certifiquem que vocês encontraram um correspondente que domina a construção financiada, mas que além disso seja uma pessoa boa de trabalhar. Afinal, todas as dúvidas que vocês tiverem durante o processo é com eles que vocês vão falar. É sempre eles que vão ser o contato de vocês junto com uma agência da Caixa. O terceiro erro que eu queria falar aqui se refere aos projetos que a gente tem que enviar para a Caixa para aprovação de um financiamento para a construção. Pessoal, se vocês lerem os normativos da Caixa, vai estar escrito lá que obrigatório a gente só precisa enviar para o banco o projeto arquitetônico legal, ou seja, aquele mesmo projeto que a gente envia para a prefeitura da nossa cidade para fazer a aprovação no nosso município. Só que também existe lá no normativo uma observação que o engenheiro credenciado pela Caixa, a pessoa que vai fazer essa análise do projeto, pode solicitar qualquer documentação que ele achar necessário, inclusive os projetos complementares. Então um erro que eu vejo o pessoal cometendo muito é só enviar para a Caixa o projeto arquitetônico legal. Afinal, é o projeto que a Caixa exige. Só que, gente, antigamente a Caixa exigia todos os projetos. Então, além do projeto arquitetônico legal, ela exigia o projeto estrutural, ela exigia o projeto elétrico, o projeto hidrossanitário e o projeto de impermeabilização. Então, qual é o erro que as pessoas cometem? Elas enviam para a Caixa apenas o projeto arquitetônico legal. Só que, gente, em muitas cidades, e aqui em Porto Alegre sempre acontece, esses fiscais da Caixa sempre nos pedem todos esses projetos. Ou seja, a pessoa acha que está indo com o regulamento embaixo do braço dela. Só que, por existir essa observação que o fiscal pode pedir qualquer documentação que ele julgar necessário, vocês têm que já enviar para a Caixa todos esses projetos. Assim vocês vão ter certeza que vai ser aprovado o financiamento de vocês. Eu vejo muitas pessoas enviando só esse projeto arquitetônico legal, o engenheiro da Caixa pede os complementares e a pessoa não realizou esses projetos. Então imagina a correria. Um projeto desses não se realiza do dia para a noite. Demora tempo, às vezes demora meses para realizar um projeto desses. Então, quando vocês forem dar entrada na engenharia da Caixa, já enviem todos esses projetos, que aí sim vocês vão ter certeza que o financiamento vai ser aprovado de uma forma bem tranquila. O erro número 4 que eu queria falar aqui para vocês se refere à aprovação de crédito de um financiamento para a construção. Gente, quando a gente vai aprovar nosso crédito com a Caixa,
a gente sempre pode escolher entre dois sistemas de amortização. São eles o sistema Price, onde a gente tem todas as prestações do financiamento constantes, ou seja, com o mesmo valor, e o sistema de amortização SAC, onde a gente tem prestações decrescentes. Ou seja, nossa primeira prestação de financiamento vai ter um valor maior e a nossa última prestação vai ser a prestação com um valor menor. Qual é o erro que eu vejo o pessoal cometendo? O pessoal simplesmente pede para o seu correspondente fazer a aprovação de crédito, mas não fala qual sistema de amortização ele quer. E, gente, a forma automática que é feita essa aprovação de crédito pelo sistema da Caixa é sempre pelo sistema de amortização SAC. Só que, pessoal, justamente pelo sistema de amortização SAC ter a primeira prestação muito alta, é um sistema de amortização que sempre vai liberar um valor de financiamento menor do que o Price. E, gente, na maioria dos casos, as pessoas que vão pegar um financiamento para construção, seja para construir a casa delas para morar ou para construir uma casa para vender, o que elas querem? Elas querem o máximo potencial de crédito que elas têm, o maior valor de financiamento que elas conseguirem. E por onde elas vão conseguir isso? Sempre pelo sistema Price. Então, se vocês vão fazer uma construção financiada pela Caixa e querem aprovar o maior valor de financiamento, sempre falem para o correspondente de vocês que vocês vão querer o sistema de amortização Price, onde as prestações são constantes. O quinto erro que eu queria falar aqui para vocês se refere ao terreno. Gente, por mais que eu fale aqui sempre em financiamento para construção, para a Caixa a gente sempre está falando de um financiamento de um imóvel. E o que é imóvel? Imóvel é terreno mais construção. Ou seja, a Caixa não vai analisar só a casa que eu vou construir. A Caixa vai fazer uma análise bem criteriosa em relação ao terreno que eu vou construir. Seja esse terreno um terreno meu ou seja um terreno que eu estou comprando através do processo de aquisição de terreno e construção. Então, quais as principais exigências da Caixa em relação a esse terreno? Esse terreno, se for um financiamento de construção em terreno próprio, precisa estar no nome de todos os proponentes. Ou seja, todas as pessoas que forem compor renda nesse financiamento, o terreno, a matrícula do terreno, precisa apresentar o nome de todas essas pessoas. Vocês não têm noção a quantidade de pessoas que cometem esse erro. A pessoa chega lá para a Caixa, toda feliz para fazer um financiamento de construção em terreno próprio, mas esse terreno está no nome da mãe, está no nome da tia, está no nome do irmão, enfim, não está no nome de quem vai pegar o financiamento. E a Caixa não libera. Então, se forem fazer um financiamento de construção em terreno próprio, se certifiquem que esse terreno está no nome de todo mundo que for pegar esse financiamento. Além disso, a Caixa exige que esse terreno tenha matrícula, tenha escritura, esteja livre de qualquer ônus, ou seja, não apresente dívidas. Pessoal, nem tentem dar entrada na Caixa se vocês estão com um terreno todo endividado ou um terreno que daqui a pouco nem possui matrícula, só tem um contrato de compra e venda, por exemplo. A Caixa não vai aceitar. Então se certifiquem que esse terreno está com toda a documentação em dia e está sem nenhuma dívida. E o último erro que eu queria falar aqui também é relacionado ao terreno, mas não é bem relacionado ao financiamento para construção, que é o seguinte: pessoal, se vocês tiverem a opção, nunca façam um financiamento apenas de terreno. Façam um financiamento de aquisição de terreno e construção. Por que isso? Gente, quando vocês financiam apenas a compra de um terreno, existem várias modalidades de vários bancos que compram terrenos financiados. Esse terreno fica alienado fiduciariamente ao banco que vocês pegaram esse financiamento. E existe uma regra que a gente não pode pegar um financiamento em cima de um imóvel que já está financiado. Ou seja, se vocês têm um terreno que está alienado, vocês não conseguem financiar a construção da casa de vocês. Vocês primeiro vão ter que quitar esse terreno para depois pegar um financiamento de construção em terreno próprio. Vocês poderiam muito bem, ao invés de ter pegado esse financiamento apenas de terreno, pegado um financiamento de aquisição de terreno e construção. Afinal, quem não tem o dinheiro para comprar um terreno, não vai ter o dinheiro para comprar o terreno e construir uma casa. Vale muito mais pegar um único financiamento que vai englobar esses dois processos. Gente, em relação a essa situação que eu acabei de falar, uma pergunta que eu recebo muito: Rafael, eu tenho um terreno financiado, mas não é com um banco, é com uma loteadora.
Posso pegar o financiamento de aquisição de terreno e construção? Então a Caixa vem, quita meu saldo devedor e financia a construção? Gente, são duas as situações. Se esse terreno tiver alienado, vocês não podem. É justamente o que eu falei aqui. Primeiro precisa quitar para depois pegar o financiamento. Agora, se esse terreno está financiado só a partir de um contrato de compra e venda, ou seja, esse terreno não está alienado, não está na matrícula desse imóvel que ele está passando por uma alienação fiduciária, aí sim, aí vocês conseguem fazer o processo de financiamento de aquisição de terreno e construção. Então a Caixa vem, quita o saldo devedor desse terreno e ainda financia a construção. Mas pessoal, muita atenção nisso. Não cometam esse erro. Se forem comprar um terreno, comprem através do financiamento de aquisição de terreno e construção. Não comprem através de um financiamento apenas de terreno. Vocês podem estar dando um tiro no pé de vocês. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que esses erros tenham abrido um pouco a mente de vocês sobre como que a gente deve ter alguns cuidados muito importantes num processo de construção financiada. Se vocês lembrarem de outro erro que vocês já cometeram ou viram alguém cometendo, comentem aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de ler todos os comentários. E se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever e ativar as notificações, porque aí vocês sempre ficam sabendo quando eu lanço vídeos novos. E por fim, eu já peço que vocês deixem o like aqui no vídeo, porque isso me ajuda demais, faz com que meu canal consiga atingir cada vez mais pessoas. Gente, obrigado pela atenção e até a próxima!